você é bem-vindo. A Associação Brasileira do Sono estima que 73 milhões de pessoas sofrem de insônia. Em paralelo, o consumo de remédios para dormir cresceu 30% nos últimos anos. O problema é que muita gente parece viciada num indutor de sono. Sobre o assunto, eu converso com o psiquiatra Eduardo Luiz Frassato. Ele fala conosco de Londrina. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Os casos de insônia estão relacionados com o fato do Brasil ser o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS? A ansiedade em si, ela pode cursar com insônia. Quando a pessoa está ansiosa, ela tem um pensamento um pouco mais acelerado. E esse pensamento acelerado, principalmente com relação a coisas do futuro, na questão da ansiedade, quando a gente vai deitar, a gente tem uma dificuldade para iniciar o sono. Então, essa questão da ansiedade, ela tende a ser comórbida, ela tende a correr junto com a insônia. Tá? Então, é uma coisa bastante comum, sim. Claro que não é a única causa de insônia. A insônia pode ter diversas outras causas. Mas num país que tem uma ansiedade muito exacerbada, é esperado que a gente encontre também uma prevalência de insônia um pouco maior. Segundo a Anvisa, a venda deste indutor cresceu 68% nos últimos anos. Qual a explicação? Inicialmente é importante a gente considerar, que alguns problemas de sono, a insônia, eles estão sendo cada vez mais reconhecidos e diagnosticados. As pessoas estão buscando soluções para melhorar a qualidade do sono. Elas estão percebendo que o sono é importante. Isso vem muito da conscientização da importância do sono, para a saúde geral, e as pessoas realmente estão procurando isso. Aqui no Brasil, o desafio da ansiedade, por exemplo, é uma coisa que acaba acarretando mais esse problema, e as pessoas falando mais de saúde mental acabam percebendo que às vezes tem uma alteração de sono que não teriam notado ou que até aquele momento achavam ser normal, entre aspas. Claro que o aumento do estresse, a demanda no trabalho, na vida pessoal, isso tende a... também são fatores que podem causar insônia. Então a pessoa vai acabar procurando mais tratamento. Claro que a disponibilidade e a publicidade dos produtos indutores de sono, eles podem também gerar um aumento dessa procura. Mudanças na cultura, no estilo de vida. Então, esse é uma questão mais multifatorial. Muitos setores da saúde têm falado numa epidemia. Se a gente fizer uma busca rápida pela internet, você vê relatos de pessoas que chegam a ingerir 40 comprimidos num dia desse indutor de sono. Como você analisa isso? Essa dependência, ela acontece quando a pessoa fica tolerante aos efeitos da medicação. Ela começa a precisar cada vez de doses maiores para ter o mesmo efeito. Esse é o mecanismo da tolerância que acaba causando a dependência da medicação. E quando essa pessoa ela para de tomar, ela vai ter sintomas de abstinência da medicação. Nesse caso de hipnóticos, principalmente com insônia, de rebote, ansiedade e até agitação psicomotora, a pessoa fica um pouco mais agitada. O vício nos indutores de sono ele tem que ser abordado de forma multidisciplinar. Então a gente tem que fazer a educação da população sobre o uso adequado dessas medicações, explicar principalmente que não é o único tratamento, existem outros tratamentos importantes, a terapia comportamental para insônia, técnicas de relaxamento, estratégia de gerenciamento do estresse, e os profissionais de saúde eles têm que estar atentos para identificar esses sinais de dependência e poder oferecer um suporte e uma intervenção adequados quando eles acharem necessário. Tá? E eu acho que é muito importante também a gente lembrar que é fundamental explorar e tratar as causas subjacentes da insônia. O que é que está causando aquela insônia? Ela é uma insônia pura? É uma ansiedade, uma depressão,
algum outro problema médico que pode estar causando esse insônia. Então, também é uma questão bastante multifatorial e a gente precisa saber disso para explicar para as pessoas para que elas não se tornem dependentes realmente do medicamento para dormir, acreditando que aquela é a única solução para esse problema de sono delas, né? Na essência, o indutor de sono deveria ser usado de que forma e em que situações específicas? Inicialmente, que seja prescrito por um médico, né? De preferência um especialista em sono ou um psiquiatra, depois de avaliar a condição do paciente de forma bastante cuidadosa e ampla e considerando todos os fatores, né? Histórico médico, sintomas, né? As condições de saúde do paciente, isso é muito importante. Outra coisa muito importante, essas medicações elas devem ser usadas por curto prazo, não é uma medicação para ser usada de longo prazo, são algumas semanas, é mais para ajudar a restabelecer aqueles padrões normais de sono, né? Então não deve ser usado por muito tempo. É importante também seguir a dose correta que o médico prescreve. Quando ele prescreve uma medicação, ele prescreve aquela dose porque foi a que ele acreditou que faria mais efeito sem ter prejuízo. Então, tomar as doses maiores do que as recomendadas pode aumentar o risco dos efeitos colaterais e também pode contribuir para desenvolver uma dependência e uma tolerância, tá? Outra coisa bastante importante, o médico que prescreve essa medicação, ele tem que fazer um monitoramento. Ele tem que estar acompanhando esse paciente, tem que estar avaliando se o medicamento está sendo efetivo, se está tendo algum tipo de dependência, de uso abusivo, tolerância, tá? Quando for tomar a medicação, é importante também de entender que ele tem que ser feito uma interrupção dessa medicação de forma gradual, né? Não dá para simplesmente suspender essa medicação, ela pode ter os efeitos de abstinência, né? E no caso dos hipnóticos, principalmente uma insônia rebote. Então o paciente pode voltar a ter insônia e essa insônia ser só uma insônia rebote de parada do uso da medicação. E principalmente, eu diria, eu vou reforçar principalmente, que essa medicação ela seja uma medicação adjuvante, que ela venha para complementar um outro tratamento que já está sendo feito. Então ele tem que tentar uma terapia, a mudança de estilo de vida, que não é uma coisa tão simples e tão fácil, mas que é bastante efetiva, e algumas outras abordagens não medicamentosas, né? Isso tem que ser levado em consideração quando se pensa no uso de algum hipnótico. Alguns médicos relatam em reportagens que antigamente eles recebiam um caso de vício em remédios de dormir a cada 3 meses. Hoje isso tem ocorrido em média 2 vezes por semana. Você percebe isso também nos seus atendimentos? Tenho observado que tem um aumento nessa conscientização dos riscos associados a esse uso excessivo e inadequado dos indutores do sono. E principalmente uma maior ênfase na abordagem dos tratamentos não medicamentosos, principalmente aquela terapia cognitivo-comportamental para insônia, tá? Então, é importante a gente reconhecer que o vício nos medicamentos para dormir é uma preocupação legítima, tá, na comunidade médica, tá? Alguns outros fatores eles podem ser levados em conta, né? As mudanças nos padrões de prescrição médica, né? Alguns médicos prescrevendo mais essas medicações, às vezes sem conhecer bem a fundo quais são as preocupações que a gente tem que ter com esses remédios, né? Mas eu acho muito importante a gente perceber que está tendo uma maior disposição dos pacientes em relatar esses problemas relacionados ao uso de substâncias. Não só uma percepção médica, mas os pacientes chegam já relatando: estou tomando muito essa medicação, gostaria de reduzir, tá? E nesse caso, volto a afirmar, é importante a gente ter aquela questão da abordagem multidisciplinar, né? Não tratando só aquela dependência química momentânea naquela medicação, mas identificar também as causas subjacentes daquela insônia e tratar para que aquela pessoa não sofra mais dessa patologia e ela consiga, de forma menos
sofrida, digamos assim, reduzir o uso dessa medicação e eventualmente até suspender. Você comentou que este indutor do sono, ele é um coadjuvante em tratamentos que envolvem outros medicamentos. Quais são os prejuízos de curto prazo que esse indutor de sono pode provocar na pessoa? Os principais prejuízos que eu diria, assim, principalmente a sonolência diurna, né? O paciente toma a medicação à noite, mas acaba continuando sonolento durante o dia, né? Pode afetar ali o trabalho, né? O desempenho na escola, nas atividades diárias, né? Um outro efeito importante é tontura, que pode acontecer durante o dia, falta de coordenação motora, pode aumentar o risco de quedas, de acidentes, principalmente em pacientes mais idosos, prejuízo cognitivo, pode diminuir a capacidade de concentração, de memória, tomada de decisões. Como toda medicação, pode ter reações alérgicas, erupções cutâneas, coceira, inchaço. Pode ocorrer também, em alguns casos, uma confusão mental, o paciente fica desorientado, agitado, principalmente no uso de doses maiores. A dependência e a tolerância, elas podem acontecer mesmo no curto prazo, que é o paciente precisar de cada vez doses mais altas para alcançar o mesmo efeito. E dois efeitos bastante importantes, a amnésia e parassonias. Então o paciente ele pode ter uma amnésia ali daquele momento após ele ter tomado o indutor do sono e ele fazer coisas que ele não se lembra no outro dia e não vai se lembrar mesmo. Inclusive, as parassonias também podem ocorrer, o paciente ter alterações ali no sono, com sonambulismo, se levantar, se alimentar durante o sono, são algumas alterações que podem ocorrer mesmo no curto prazo. E no longo prazo? Pode acontecer dele precisar cada vez mais, de uma dose cada vez maior daquela medicação para ter o mesmo efeito, então, isso é uma preocupação que é bastante importante, Da mesma forma, a síndrome de abstinência. Quando você parar essa medicação, você ter os sintomas rebotes, digamos assim, de ansiedade, irritabilidade, agitação, tremor, sudorese, O comprometimento cognitivo, bastante importante também, O paciente pode começar a ter uma dificuldade de memória, de concentração, tomada de decisões, que pode realmente afetar negativamente, a função a longo prazo. O risco de quedas e lesões permanece, claro, o paciente vai continuar tomando essa medicação, ele continua exposto a esse risco, principalmente nos pacientes mais idosos, E devido principalmente aos efeitos sedativos mesmo e à sonolência diurna, que pode se prolongar, Alguns pacientes também podem ter um comprometimento da função respiratória, em pacientes que já têm uma alteração respiratória preexistente, por exemplo, a apneia do sono, que é uma complicação que a pessoa ela tem momentos de apneia durante a noite, ela para de respirar. Isso pode ter uma piora desse quadro, E é um perigo muito maior quando a pessoa combina essas medicações com algum outro depressor do sistema nervoso central, como álcool ou alguns opioides. Isso pode ter um prejuízo ainda maior. O risco de overdose, o paciente usar uma dose muito alta, principalmente também quando combinado a outros medicamentos que são depressores do sistema nervoso central, e o impacto na qualidade do sono. Eu diria que a longo prazo, o paciente usando de forma crônica esses indutores do sono, ele pode interferir naqueles padrões naturais do sono, na famosa arquitetura do sono. Então, ele pode ter uma qualidade de sono um pouco inferior e menos restauradora do que era antes. Este é um remédio controlado. Qual a responsabilidade de quem os prescreve se a gente está vivendo uma epidemia? Ela é uma responsabilidade séria e ética para os profissionais de saúde que os prescrevem. Quando tem esse tipo de preocupação sobre uma possível epidemia
de dependência ou uso inadequado dessas medicações, os médicos têm que... O papel dos médicos seria desempenhar uma avaliação cuidadosa desses pacientes, e fazer uma prescrição apropriada dos medicamentos, além de uma educação sobre os pacientes, né, sobre o uso seguro e responsável dessas substâncias, né. Eu diria que é importante, inicialmente, fazer uma avaliação completa desse paciente, entender qual é a necessidade dele, se ele realmente tem uma indicação, né, daquela medicação, se ele tem algum fator de risco para dependência ou abuso de substâncias, fazer uma prescrição adequada, né, então realmente prescrever só quando for apropriado, levar sempre em consideração as necessidades individuais de cada um, o monitoramento regular, acompanhar esse paciente, ficar atento a esses sinais de dependência, de abuso, e ajustar sempre o plano terapêutico conforme necessário, fazer a educação do paciente, explicar os riscos dessa medicação, explicar como ela deve ser usada, por quanto tempo, em que horário, o que pode causar, né? E o mais importante, com certeza, é explorar as alternativas de tratamento, não só credenciar uma medicação hipnótica como sendo a única salvação para aquela insônia, mas tentar alternativas não medicamentosas, né? Aí entra a terapia comportamental, a mudança do estilo de vida, o gerenciamento do estresse. Só para frisar, quem são os especialistas aptos a prescrever essa medicação? O psiquiatra, ele é especializado no diagnóstico, no tratamento, no manejo de transtornos mentais, e esses incluem os distúrbios do sono, como a insônia. Eles têm, então, um treinamento específico em psicofarmacologia que os capacita a prescrever medicamentos, incluindo indutores de sono, né, quando for necessário. Dentro da psiquiatria, existem os especialistas em sono, que são médicos que trabalham basicamente com transtornos do sono. Então, eu diria que são essas duas especialidades, os psiquiatras e os médicos psiquiatras especialistas em sono. Alguns outros profissionais, né, médicos de família, neurologistas, eles também podem prescrever os indutores do sono, assim como qualquer médico pode, né, dependendo da complexidade do caso e das necessidades individuais do paciente. Você tem conhecimento de alguma ação envolvendo os Conselhos Federais de Medicina e de Farmácia para conter essa epidemia? Os conselhos federais, né, tanto de medicina como de farmácia, eles têm um papel importante no controle e na regulamentação, né, do uso dessas medicações, que incluem ali os indutores do sono. Eles que regulam e estabelecem as diretrizes, né, as políticas, os regulamentos, que vão orientar a prática médica e farmacêutica para garantir a segurança e a qualidade, né, do cuidado prestado aos pacientes. Esses órgãos ainda trabalham junto com a Anvisa, por exemplo, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para monitorar, né, a fabricação, distribuição, venda dessas medicações, né. Então, assim, quando a gente tem uma preocupação, né, com relação ao uso excessivo, abuso, né, dependência dos indutores de sono, eles tomam algumas medidas para implementar algumas políticas e alguns regulamentos adicionais, né, e principalmente, né, fornecer orientação e educação para os profissionais de saúde e para o público. Que dicas você dá para quem precisa de fato usar este medicamento? Consulte um médico, tá? Não é porque a prima da vizinha da tia está tomando uma medicação que ela está indicada para você, né? Vai num profissional de qualidade, que você confie, que tenha uma boa competência para que seja diagnosticado e possa fazer o tratamento correto, tá? Depois eu diria que é importante seguir as instruções do médico. Se o médico prescreve uma medicação com uma dose, o correto não seria ficar alterando essa dose ao bel prazer, é realmente seguir aquela instrução. Caso não esteja bom, né, você pode retornar e vocês podem rediscutir, repensar aquela dose,
mas seguir fielmente as instruções do médico, né? Os indutores do sono, eles têm uma indicação de uso geralmente mais se necessário, né? Não são medicações de uso contínuo, tá? Claro que eventualmente o médico vai colocar ele como uso contínuo por um curto intervalo de tempo, mas se por um acaso depois desse tempo for necessário usar, que seja realmente um uso por um tempo determinado, por um curto intervalo de tempo, tá? Uma coisa bastante importante, evitar o uso de álcool ou alguns outros depressores do sistema nervoso central, né? Tem alguns medicamentos, por exemplo, os benzodiazepínicos, né, que acabam sendo depressores do sistema nervoso central, e eles acabam potencializando demais essas medicações e aumentando muito a chance dos efeitos colaterais e até mesmo de uma overdose, né? Além disso, a higiene do sono é fundamental, é uma das alternativas ao uso de medicações. Os hábitos de sono saudáveis, horário regular de sono, ambiente de sono confortável, evitar estimulantes, cafeína, eletrônicos antes de dormir, né? Informar sempre seu médico sobre os efeitos colaterais, caso você tenha, tá? E sempre considerar ali uma terapia comportamental para insônia, que seria uma boa alternativa para o tratamento. Eduardo, obrigado pela entrevista. E eu que agradeço a disponibilidade, agradeço o convite, tá? É um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição caso precise. Um grande abraço. Um abraço, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.